5 minutos de física, falando de ciência em 5 minutinhos. E aí, povo, bom ou não? Bem-vindas e bem-vindos aos 5 minutos de física. Eu sou o Léo Souza e hoje a gente vai falar de um assunto que parece ciência, mas não é não. As pseudociências. Da astrologia à cura quântica, das máquinas de energia infinita ao terraplanismo, a pseudociência está aí por toda parte. Mas como diferenciar a ciência de algo que só se veste como ciência? E mais, por que se importa? Se ajeita aí, porque hoje vamos falar sobre como a pseudociência pode ser bem mais perigosa do que parece. E note só, 5 minutos é pouco tempo, mesmo para falar de pseudociência. Se quiser saber mais, procure as referências e estude. Vamos direto ao ponto. Pseudociência é qualquer ideia que se apresenta como científica, mas que não segue o método científico. Ou seja, ela não é testável, não aceita revisão e no fundo é só um monte de palavras bonitas tentando soar sofisticadas. Quer um exemplo? Já ouviu falar em água com memória? Tem gente que diz que a água lembra as moléculas com que teve contato e pode curar doenças. Isso já foi testado inúmeras vezes e adivinha, funciona não. Um exemplo que eu gosto muito de dar. Vocês lembram lá na pandemia, 5 anos atrás, parece que passou um século, né? Mas só que 5 anos atrás rolou uma historinha no Zap. Zap é mestre em passar pseudociência, né? Que se você medisse a temperatura sua com o termômetro infravermelho apontando para a testa, ele ia queimar a glândula pineal sua. Isso é uma tática muito comum em pseudociência. A pessoa pega uma coisa que de fato é verdade, mas só que extrapola isso para uma coisa que não é verdade. Então usa pequenos elementos de ciência, pequenos elementos factíveis que são fatos reais para extrapolar. Por exemplo, quando você fala da glândula pineal, ela de fato existe dentro do crânio. Porém, o termômetro infravermelho ele não emite nada, ele capta a radiação, porque tudo que tem alguma temperatura está emitindo radiação. Então ele vai medir a temperatura que você está emitindo, ele não está emitindo nada. E com isso uma galera começou a apontar o termômetro para o pulso, e aquele termômetro não é feito para medir no pulso, então a medida ali já foi feita toda errada, com base numa pseudociência. Então para vocês verem que isso pode alcançar um nível bem perigoso. Mas tem gente vendendo essa ideia como se fosse ciência, e pior, cobrando caro por isso. Aliás, uma das grandes diferenças entre ciência e pseudociência é que a ciência aceita ser questionada. Se um cientista diz que descobriu algo revolucionário, outros cientistas correm para testar aquilo. Se não funciona, foi um erro e tudo bem, segue o jogo. Agora, tenta questionar um pseudocientista. Ele vai dizer que você não tem mente aberta ou que a ciência tradicional não quer que você saiba disso. Outro sinal de alerta, outra red flag. Se alguém diz que tem uma solução simples para um problema difícil, desconfie. E se envolvem palavras como energia quântica ou frequências vibracionais, sem nenhuma equação acompanhando, sem nenhuma explicação, pode apostar que é tudo papo furado. Mas por que se importa? Bom, porque pseudociências não são só inofensivas. Muita gente já trocou tratamentos médicos comprovados por terapias sem base científica, e isso pode custar muitas vidas. Você pode aí se lembrar do que aconteceu na pandemia, né? Parece que foi há muito tempo, mas está aí, 5 anos atrás a gente estava sofrendo com isso. E quando as pessoas começam a desacreditar na ciência real, os impactos vão muito além da saúde. Temos aí mudanças climáticas sendo ignoradas, vacinas sendo recusadas e até gente acreditando que a Terra é plana. No fim das contas, a melhor defesa contra a pseudociência é o pensamento crítico. Questionar é ótimo, mas com base em evidências e não só no que parece fazer sentido. Então, da próxima vez que ouvir algo muito extraordinário, pergunte: e aí, isso aí foi testado? Cadê as evidências desse trem aí? Então é isso, pessoal. A ciência pode não ter todas as respostas, mas a pseudociência tem todas as respostas erradas. Se você curtiu esse episódio, compartilhe aí com aquele amigo que adora um papo sobre ciência ou mesmo aquele que gosta de pseudociência. Vai que, né? E se tiver dúvidas ou sugestões, manda um e-mail para 5minutosdefísica@gmail.com. 5 aí é o número 5, não é a palavra 5 não. 5minutosdefísica@gmail.com. E só para lembrar, ter uma mente aberta é ótimo, mas não tanto a ponto de o seu cérebro cair para fora. Forte abraço, até a próxima, tchau!